Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, muita alegria nós queremos receber nesta noite o pastor Ricardo Brito, que é da igreja Manaim, e é o nosso convidado para estar ministrando a palavra de Deus. Aqui está o pastor, o nosso convidado, que está da igreja do Parque Jandai. Nós estamos felizes por receber o servo de Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Então nós estaremos dando a saudação de boas-vindas e já fazendo uma oração, e ele estará ministrando a palavra de Deus. Vamos recebê-lo com um bem-vindo bem caloroso, irmãos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vou convidar o Walter para ele elevar a Deus aqui a sua oração, apresentando o pastor, que ele seja um canal de bênção para nós nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Deus o paz, Senhor. Vamos orar. Sublime eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus amado, Deus querido, mais uma vez nos colocamos na tua santa e bendita presença, Senhor, dizendo o teu nome, Senhor, tudo que tem feito ao decorrer desse trabalho. Na quinta-feira, no dia de ontem, na sexta, tenho usado teus filhos como canal de bênção. E nessa noite vai apresentando o teu servo, o pastor Ricardo, que vai ministrar a tua palavra. Senhor, honra o teu servo, Pai. Continua falando da tua igreja, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos que tem entrado das portas dessa casa para te adorar. Honra o teu filho. Nessa noite nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se aceitar, meu amado irmão e minha irmã. Eu queria agradecer o convite para estar ministrando aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Parque Jandaia, e já antecipo pedindo perdão à igreja pelo atraso. Eu não sou artista gospel que chega atrasado, não foi nada disso. Eu estava numa reunião fora de São Paulo, aí houve problemas para eu chegar, atrasou. Eu cheguei em casa rapidamente, tomei um banho e vim. Deu quase 1h20 de casa até aqui, porque também teve outro problema. Então foi só por conta disso o atraso. Não tem nada de estrelismo, de criar expectativa, absolutamente nada. Então peço perdão aos irmãos, porque eu particularmente não gosto que cheguem atrasados. Quando eu convido alguém eu não gosto de chegar no horário. Eu gosto de chegar no horário, mas os imprevistos numa cidade como nós moramos, São Paulo, não é fácil. Então eu quero pedir perdão à igreja e que Deus nos ajude. E continuo a estender a gratidão aos pastores, à liderança, que me convidaram para estar num evento desse porte, de uma grandeza e uma sensibilidade muito grande, porque pouco se tem falado sobre maturidade espiritual, não é isso? E às vezes a gente nem entende, a gente fala maturidade, e eu acho que você vai entender fácil isso, porque nós vivemos uma geração que às vezes o homem tem 50 anos e uma criança jogando videogame em casa e não assume nenhuma responsabilidade em casa, ele não é maduro, ele é um moleque. E às vezes tem meninos 17, 18 anos que precisaram assumir à frente de casa a responsabilidade, estão à frente de casa, à frente do ministério e são verdadeiros gigantes, homens. Então a maturidade ela não é cronológica. Às vezes a pessoa tem 50 anos e é um menino. Então a maturidade espiritual também. Às vezes a pessoa tem 50 anos de crente, mas é um menino. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo falando da igreja de Coríntios, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele ministrou e discipulou lá por 3 anos.
E é uma igreja que tinha uma série de pecados. Tantos pecados que um filho sobe ao leito do pai. E Paulo exorta veementemente. E era uma igreja imatura, era uma igreja infantil, infantilizada, ainda que tenha sido fundada e discipulada pelo apóstolo Paulo, que não era um homem de brincadeira, não era um homem que não conhecia as escrituras, não era um analfabeto bíblico, ele era um homem sério, ele era um homem de Deus, um apóstolo separado pelo Senhor, como diz lá Atos capítulo 9, quando ele está a caminho de Damasco, o Senhor lhe aparece face a face. Então, mesmo assim, é um tema bastante interessante, que deve ser debatido, conversado, explicado, deve-se falar muito sobre o assunto, para que nós sejamos uma igreja madura. E quando eu falo igreja madura, a igreja no Brasil é uma igreja madura, recente, nova. A Assembleia de Deus tem pouco mais de 100 anos. Daniel Berg Gunnar chegou aqui em 1911. Diferente, por exemplo, você tem igrejas reformadas que chegaram no século XVI, um pouco para frente de 1531. Outros que chegaram no século XIX, 1867. Então, nós somos uma igreja que temos que falar, conversar acerca da maturidade espiritual. E é esse o propósito divino, que nós cresçamos, que nós sejamos homens e mulheres maduros. Porque criança, muitas vezes, é um trabalho, criança trabalha. Agora, o homem maduro, a mulher madura, ela frutifica, ela tem conselhos sábios, ele tem palavra madura. Então, eu estou falando tudo isso para justificar minha gratidão a Deus pelo tema que os irmãos escolheram. Extremamente relevante, extremamente importante. E eu falo isso agradecido a Deus, porque eu sou pentecostal. Ainda que não pareça, alguns olhos, mas pentecostal de barba, eu tenho barba. Já me causou alguns problemas, como pentecostal de barba, mas aí uma vez que eu pregar, o pastor disse: você quer que eu tire? Eu tiro, me dá uma para eu direto, eu não tenho problema nenhum. Aliás, eu só deixo porque minha mulher gosta. E todas as vezes que eu ameaço de tirar, ela diz: quem você quer agradar? Eu disse: você, é claro. E mulher é sabe demais. Eu estava distraído. Eu falei: vou tirar a barba, eu não gosto. Eu acho que envelhece. Ela disse: a quem você quer agradar? E eu, bobão, distraído, inocente, eu disse: a você, claro. Ela disse: então, se é a mim, eu queria que você continuasse com barba. E até hoje eu estou pensando na resposta e não consegui achar. O que eu falo para ela agora? Já pensei em um monte de coisa. Eu quero agradar você, mas também quero agradar a mim. Eu falei: não dá certo. Eu tentei, não consegui. Se algum irmão tiver alguma resposta, me ajuda nisso. E eu vou anotar e vou levar para casa. E quando chegar em casa, amanhã mesmo eu já vou falar. Mas por enquanto ninguém ainda teve uma revelação sobre isso. Enquanto não tiver, eu estou embaixo. Mas se precisar tirar, não tem problema nenhum. Amém? Amém. Tá bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 37. Eu queria falar sobre maturidade espiritual, sobre esse homem que aparece no capítulo 37 de Gênesis, filho de Jacó, e que certamente você conhece. Já deve ter assistido alguma novela na Record, de José do Egito, algum filme, alguma coisa, você conhece, um sermão, um estudo bíblico sobre José. E eu queria falar sobre esse homem de Deus, e como Deus foi operando na vida dele, como Deus foi fazendo com que José saísse
uma etapa de um momento de menino e se tornasse um homem, a ponto de governar o Egito como segundo de Faraó. E eu quero utilizar José porque nós às vezes temos a ideia errônea de que o homem de Deus, uma mulher de Deus, o amadurecimento, ele ocorre através de um impacto, de um transe do Espírito, de uma atuação mágica do Espírito, de repente. Mas a maturidade é um processo de Deus. Guarde isso, a maturidade é um processo de Deus. Ele não acontece de repente. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada nenhum homem, nenhuma mulher que foi ou se tornou maduro de repente. E por que é importante falar sobre isso? Porque nós vivemos uma geração do instantâneo, do imediato, do aqui e agora, do flash, do instantâneo. Fralda descartável, usou, joga fora. Fast food. Eu passo lá no drive-thru do McDonald's, peço o meu lanche e vou comendo rápido, refeição rápida. Nós estamos cada vez mais utilizando o celular. E quando eu vou pregar nos congressos, pastor, grava um vídeo de menos de 1 minuto, fale do congresso, fale do tema, fale não sei o que, dá 1 minuto. E por que 1 minuto? Porque senão as pessoas não leem, não assistem. Elas assistem vídeos de menos de 1 minuto, reels, rápido. Aí o pregador chega, então amanhã eu estou passando aqui para... Ô, pastor, aí ficou bom. Você ficou bom? Estando, pastor, é isso mesmo. E eu penso comigo, nem eu mesmo entendi, mas está tudo bem, se eles estão entendendo assim, é assim que tem que ser. E é uma geração que precisa de coisas rápidas. Se tiver um vídeo de 5 minutos, de 10, de meia hora, a pessoa já fica rolando, né? Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. O número de informações é absurdo. Já estudos estão dizendo que estão queimando algumas partes do cérebro por causa da instantaneidade do celular. Já há movimentos, não da igreja, infelizmente, mas fora da igreja, seculares, mundanos. Mães estão se reunindo para que as escolas proíbam celulares. Mães que não são crentes, mas elas estão vendo o prejuízo desse imediatismo. Elas estão vendo o estrago que o instantâneo está causando. Nós estamos sem paciência de ouvir. Assistimos vídeo com o controle remoto na mão, passando o filme rápido. A gente vai lá para o computador e rápido, vai para o celular e vai passando o dedão nervoso. Joga videogame nervoso, está tudo assim. E se Deus quiser falar, diz, Deus, manda um zap que agora eu não posso. Rápido, Deus, manda um zap, eu leio. E manda por áudio que não dá para eu ler agora. E aí, o absurdo, o anacrônico, o grotesco, é que nós queremos crescer espiritualmente, sermos maduros, como se fosse café instantâneo. Que você põe água quente e o café brotou lá rápido. Eu quero ser crente do dia para a noite. Eu oro e quero crescer no meu casamento. Quanto tempo você tem de casado? 1 ano. Pais, dá tempo ao tempo. Não, mas eu vejo meu pai. Quanto tempo de casado tem teu pai e tua mãe? Ele já tem 30 e poucos anos. Então, para chegar onde eles estavam, demorou muito. Eles querem ser um líder na igreja do dia para a noite. Senhor, pastor, põe a mão na minha cabeça. Desce um óleo ungido, porque amanhã eu quero pastorear, amanhã eu quero liderar. Você vê um pastor de cabelo branco, eu não falo isso porque eu tenho cabelo branco, mas ouça o que ele tem para dizer, mas nós não temos mais tempo para ouvir, muito menos paciência, porque nós queremos tudo para amanhã, para ontem.
Você já deve ter ouvido no trabalho. O chefe pede alguma coisa e diz: mas para quando você quer isso? Para ontem. Mas você está pedindo agora. Eu quero escrever um livro ontem, rápido. Como é que escreve? Aí eu vou para a inteligência artificial. ChatGPT-4, põe lá, escreve um livro, olha, está aqui o livro. E nós queremos ser crentes do dia para a noite, é um processo, leva tempo, maturação. Para essa igreja chegar nessas paredes, esse tamanho, levou muito tempo, muita gente dobrou o joelho, muito dízimo e oferta entrou, muita gente trabalhou, muita gente chorou, muita gente fez vigília. Eu quero uma igreja grande, quero ser igual o pastor. Você quer pagar o preço que ele está pagando? Não, aí também não. Pastor, não está que eu posso a igreja para mim, eu vou começar pastoreando? Não, vem pagar o preço comigo. Pastor, o senhor é muito exigente. Que eu quero ser líder, Deus me chamou. Ok, Deus te chamou, começa a orar. Começa a buscar Deus, começa a ler a Bíblia. Gênesis 37, você está com a sua Bíblia aberta? Deus dá um sonho para esse menino. Versículo 2, essa é a história de Jacó. Teve José quantos anos? 17 anos. Um menino para aquela altura. Ele está apacentando o rebanho. Ele está cuidando do rebanho do seu pai, um jovem. Versículo 3, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Era o filho do coração. 4, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Os irmãos olham para ele e dizem: por que você tem o amor do pai e nós não temos? Por que você é o xodozinho do papai, o queridinho do papai, e nós não somos? Eles não conseguem se alegrar com o pai, eles não conseguem se alegrar com o irmão. Mas o problema maior está no versículo 5. O que acontece? José tem um sonho, esse sonho é divino. Esse sonho é de Deus. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso, meu irmão. Todas as vezes que Deus lhe dá um sonho, todas as vezes que Deus lhe transmite uma mensagem, lhe dá um propósito, lhe dá uma promessa de um ministério, de uma família, seja o que for, não ache que você tem que ir dormir e esperar a Deus a promessa, que pelo contrário, espera chumbo grosso, espera confusão, espera intriga, espera briga com gente grande. A partir desse sonho, as confusões começam. Aleluia! Mas o problema não é se quando Deus te dá uma promessa, um sonho, um propósito, se lhe dá algo, uma palavra que você diz: Deus falou comigo. A questão não é se ele deu ou não, é como você vai reagir, como você vai se portar diante disso que Deus está lhe prometendo, está fazendo com que você sonhe. Essa é a questão. Eu sou um menino de 15 anos, Deus falou que eu vou gravar um CD, que eu vou ser um músico. Espera chumbo grosso, espera a luta. Por quê? Porque Deus é um Deus sádico. Ele quer olhar para você e dar risada e dizer: bem feito, comigo assim mesmo. Eu sou um Deus bonzão, eu arrebento meus filhos. Não. É porque Ele está criando um caráter em você, para que quando esse sonho se concretizar, você tenha caráter maduro, maturidade para assumir esse sonho. O sonho é que ele estaria lá no cume do monte, ele estaria lá no governo, numa posição alta, Deus o colocaria num lugar alto. Mas José, você precisa ter maturidade espiritual para chegar lá. José, você precisa ter maturidade, estatura, caráter. Eu não vou pôr você lá do jeito que você está, porque você quebra. Eu não vou colocar você lá, eu prometi, eu vou te dar, eu vou te levar, mas eu tenho que trabalhar no teu caráter, fazer você robusto, fazer você um homem
Não é um menino, não é um moleque, é um homem. Porque quando vier um chumbo grosso, quando você estiver lá em cima, você precisa ter essa maturidade. José, você quer esperar? José, você está disposto a caminhar comigo? José, você quer realizar esse sonho andando comigo até chegar lá? Essa é a pergunta que você tem que responder. Não adianta você pedir maturidade, mas não querer sofrimento, não querer luta, não querer briga, não querer desprezo, não querer que as pessoas meneiem a cabeça, dê de ombros, lhe oprimam. Não, eu quero chegar lá, mas sem sacrifício. Então procure outro caminho, porque senão é o caminho da fé. O caminho que Cristo propõe é um caminho estreito, espinhoso, sem volta. Eu não sei quem tem ensinado esse evangelho de um caminho fácil, tranquilo, de que homens de Deus chegaram onde chegaram porque são protegidos, porque dormiram em berço esplêndido, porque são os favoritos, os mimimis, seja o que for. E se chegaram assim lá em cima, logo quebram, porque não tem estatura, não tem calibre. Aí eles quebram. Ai, você viu o irmão lá, quebrou. Ai, ele fez um escândalo. Porque ele quis procurar atalhos. Como eu tenho visto obreiros desejosos de atalhos, não do caminho proposto por Deus, caminho estreito, espinhoso, duro, de choro, caminho que faz a gente, se não fosse Deus, a gente desistiria. Caminho que se não fosse Ele, olha, diga Israel. Glória a Deus. Glória a Nós não damos Deus. descanso aos nossos olhos. Esse é o caminho do Evangelho, é o caminho do sofrimento. Mas agora, ensina um Evangelho que venha para Jesus e Ele resolverá todos os seus problemas. Se é pobre, vem para Jesus que você vai ficar rico. Se é solteirona, com 80 anos, vem para Jesus que Ele vai trazer um príncipe. Você tem problema no trabalho, Jesus vai matar teu chefe e vai te dar honra, e você vai ser o presidente da empresa, porque Ele vai mandar o presidente da empresa para o cemitério para que você seja o maior, porque você é cabeça e não é cauda, você é menino dos olhos, você é maior, você é o importante, você é o cara, você é lindo, lindo. Não, você é filho de Deus, que Deus está caminhando para que você cresça, seja maduro, seja um homem de verdade. Seja um homem de Deus. Uma vez eu aconselhando um empresário muito rico. E aí ele pediu para que eu fosse aconselhar a filha dele. E quando fui conversar com a filha dele, ela estava em crise, depressiva, numa casa de 3 andares. E eu comecei a conversar, estava em crise, porque o namorado, ela tinha 15, 16 anos, e o namorado havia dito que não queria mais namorar com ela. E ela ficou em crise, depressiva. E a mãe disse: não, filhinha, eu vou levar você para os Estados Unidos. Nós vamos ficar lá um mês, se precisar 3, fazendo a Rota 66, uma rota famosa que tem lá. E a mamãe vai comprar isso, e a mamãe vai fazer aquilo. E eu só olhando. Qual é o grande problema da vida dela? Ela não quis mais namorar com ela. E aí eu fui conversar com o pai. E o pai, eu comecei a conversar com ele e disse: sabe, pastor, eu vim de uma família muito pobre, morava na zona leste de São Paulo. De manhã nós saímos, íamos para frente de uma igreja, porque meu tio fez, eu tinha lá os meus 9 anos, meu tio fez, eu não sei quantos conhecem, caixinha de engraxate. Eu ia correndo às 6 horas da manhã, porque começava a missa, engraxava sapato, ficava na missa das 7, das 8, aí meu irmão vinha me render, eu pegava aquele dinheiro, saía correndo, levava para minha mãe, para que ela pudesse comprar alguma coisa para que nós almoçássemos no domingo. O outro tio meu me arrumou meu primeiro trabalho numa fábrica, eu tinha 15 anos, e minha mãe era muito dura, ela disse: você pega a sua marmita, você entra, não fala com ninguém, era época de muita greve.
Eu falei, e aí? Ele falou, olha, eu fui lá, eu entrei e tinha piquete. Hoje acho que não tem mais, mas tinha muito piquete na porta das fábricas. E o pessoal, para, não vai entrar. E eu lembrei da minha mãe. Minha mãe disse, você vai, não fala com ninguém. Ele falou, eu fui entrando, fui assim, eu só sei que eu levei um soco aqui, caí, me levaram para o hospital. E depois minha mãe ficou preocupada, etc. E foi relatando o sofrimento dele. Eu estou contando isso porque no final de tudo, eu disse para ele, sabe de uma coisa, irmão? Sabe qual a coisa que mais vai doer na sua vida, que vai fazer você sofrer? O que é, pastor? Você não vai conseguir transmitir isso para sua filha, a fim de que ela dê o valor que você está dando hoje por aquilo que Deus te deu. Porque ela não sabe o que é engraxar sapato 6 horas da manhã para levar o dinheiro, para ter o que comer em casa. Ela nasceu em berço de ouro, ela não amadureceu, ela não sabe o valor das coisas, ela sabe o preço, mas não sabe o valor. Dificilmente alguém vai dar muito valor para essas paredes, porque não sabe o que custou cada tijolo, cada reboque, cada fio, cada luz, quanto choro, porque já pegou pronto, não amadureceu. Eu gostava muito do empresário que tinha no Brasil, o Dr. Emílio de Moraes. E ele dizia assim, nunca compre uma empresa do fundador, compre sempre do herdeiro. E aí, repórter, como é que ele diz? Nunca compre uma empresa do fundador, sempre compre do herdeiro. E aí a repórter perguntou, mas por que o senhor está dizendo isso? Ele disse, porque o herdeiro não sabe o valor, o fundador sabe. O herdeiro pegou pronto. Glórias a Deus. Significa que o herdeiro não sofreu, não valorizou, não amadureceu, ele pegou pronto. Está tudo de mão beijada, como a gente diz. Isso acontece também na vida espiritual, no amadurecimento. Se Deus desse tudo o que você pedisse, desse um sonho, e no dia seguinte estivesse pronto, você seria um filho mimado. Você não valorizaria. Você olharia e disse, não, é só estalar os dedos, pedir que o papai dá. Deus, eu quero um carro. No dia seguinte, você abre a porta de casa, está lá uma Land Rover. Só, papai me deu uma Land Rover. Agora eu quero uma casa, 3 dormitórios, piscina. Papai me deu uma casa. Você imagina? Deus deu um sonho a José. Ele disse, José, agora você vai viver esse sonho. Eu vou preparar você, eu vou amadurecer você, para que você chegue aonde eu desejo, aonde você tem que estar, mas isso vai levar tempo. Dito e feito. Os irmãos olham, depois vocês leem em casa, capítulo 37, e diz, vamos jogá-lo lá numa cova, vamos fazer um buraco e jogá-lo ali. E aí nós colocamos algumas roupas, sangue de um cordeiro, e falamos para o papai que as feras o mataram, o animal selvagem o matou. Mas Rúben, está lá no versículo 21, ele olha e diz, olha, acho que é melhor não fazer isso. E eles vendem José. Estão passando alguns peregrinos, e eles vendem e dizem, deixa ele levar, deixa ele ir embora. E aí chegamos no capítulo 39. José vai ser escravo na casa de Potifar. Você conhece essa história? Agora eu queria que você parasse e pensasse comigo. Mas Deus não deu um sonho, uma promessa para José? José não é da linhagem de Israel? Ele não é o filho de Jacó? É? Ele não tem promessa? Tem. O sonho foi de Deus? Foi. Mas ele precisa amadurecer. Aleluia. E para amadurecer, Deus precisa nos dar experiências, situações, adversidades. E aí ele está na casa de Potifar, e o que é que ele faz? Ele faz o que um servo de Deus faz. Ele serve com fidelidade, ele serve com honra, porque ele está trabalhando para Deus e não para Potifar. Mas pastor, ninguém está vendo. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi largado, ele foi esquecido, ele foi deixado ao léu. E daí?
Aonde já se viu fazer isso com o homem de Deus? O homem de Deus, quem cuida desse homem é o próprio Deus que o chamou. E ele precisa amadurecer, ele precisa saber o que é pressão, ele precisa saber o que é luta, ele precisa saber o que é. Mas ele não é o homem da promessa? Sim, senhor. E porque Deus está trazendo, permitindo lutas, ele deixa de ser da promessa? Claro que não. Ele faz o que todo servo de Deus faz. O que é que você faz no seu trabalho? Quando o chefe começa a pegar no pé, quando o trabalho começa a te pressionar, o que é que você faz quando você está no ministério e a luta vem? Uma irmã fala de você aquilo que não é muito verdade. Alguém olha para você e não compreende, isso não é possível, Deus. Eu falo águas e entende bugados, eu falo norte e eles começam a dizer que eu falei sul. O que é que você faz quando você está sendo incompreendida no ministério? Quando você no ministério não está recebendo aplausos, antes pedras, o que é que você faz? Se revolta, bate o pé e sai com um biquinho dizendo: não volto mais aqui. Esse pastor não fala assim mais comigo. Esse líder que ele pensa que é. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher. É isso que você faz? José está trabalhando fielmente na casa de um homem que o escraviza. Mas a graça de Deus está com ele. A graça do Senhor está com ele. Glórias a Deus. Mas lembra que eu falei? Que para chegar onde ele tem que chegar, ele tem que amadurecer. No versículo 14, ele está trabalhando, Deus está prosperando. Potifar confia nele, deixa quase tudo para ele. Diz: agora você vai cuidar aqui da casa. Olha, eu vejo que Deus é com você, porque a Bíblia diz que a graça de Deus estava com ele, e Deus era com José, e Deus abençoava José, mesmo como escravo. Aí a mulher de Potifar olha e diz: a vida desse homem está muito tranquila. A vida desse homem está muito tranquila. E ela se enamora dele e diz: deita-te comigo, meu marido não está aqui. Meu irmão, imagina você, vendido, traído, escravo, sendo fiel, ninguém por perto para ver, ninguém ali bisbilhotando, só está ele e a mulher. É a mulher que está chamando ele e diz: eu sou solteiro. Essa mulher quer se deitar comigo. O que eu posso fazer? Meus irmãos esqueceram, me traíram, ninguém me procura mais. Meu pai acha que eu morri. Estou em terra estranha, ninguém está me vendo. José, Deus está te vendo. Essa é a diferença. Teu pai não está te vendo, seu líder não está te vendo, tua família não está te vendo, teu pastor não está te vendo, mas Deus está te vendo. Essa é a diferença, José. Deus está te vendo. O Deus que te prometeu, o Deus que está trabalhando no teu caráter está te vendo. Seja fiel. Seja fiel quando ninguém está te vendo. Alguém disse que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. José é fiel no interior de um quarto onde só está ele e a mulher, que a Bíblia diz que é uma bela mulher, uma mulher atraente. Ele diz: eu não vou trair o Potifar, mas ele diz: eu não vou trair o meu Deus. Eu não faria isso com o Senhor, porque se eu estou trabalhando aqui é por causa dele. Se eu estou fazendo o que eu estou fazendo é por causa de Deus. Potifar, antes de servir a você, eu sirvo a Deus. E nós precisamos, se quisermos amadurecer, saber exatamente a quem nós servimos. A quem você serve, meu irmão? A quem você serve? Diz que havia 2 homens no interior que abriam valas para que depois viesse colocasse encanamento ou aquilo que a prefeitura quisesse pôr. E um deles era crente. No final do dia, depois de um trabalho exaustivo,
ele pendurava aqui na enxada e ficava todo mundo preparando as coisas para ir embora, e ele ficava aqui olhando para o buraco, olhando para a paisagem. Até que alguém tomou coragem e disse: rapaz, você fica aí descansando, não fazendo nada, olhando para o horizonte, para esses buracos, o que você fica fazendo? Por que como todo mundo você não vai embora? Então, ele disse: sabe por quê? No final do dia eu olho e começo a conversar com o meu Senhor. Eu digo: Senhor, o Senhor viu que buraco bonito que eu fiz, abri para o Senhor? Senhor, o Senhor viu como que eu fiz esse buraco que eu estava fazendo? Eu estava só pensando no Senhor. O Senhor gostou? O Senhor gostou do trabalho que eu fiz? Porque a minha intenção, meu desejo era um ralo para esse buraco. Olha, Senhor, olha aquele outro lado que eu fiz. Ah, Jesus, foi para o Senhor que eu fiz. E aí eu fico agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder trabalhar, abrir buracos para Ele. E eu sempre pergunto: Deus, o Senhor gostou do buraco? Aí depois eu vou embora. Aí depois eu limpo a enxada. Mas eu queria saber primeiro o que o meu Senhor achou do buraco. Quando você está no trabalho, no ministério, na escola, na igreja, onde você estiver, para que você está abrindo buracos? Porque aí a maturidade. Quando eu olho e digo assim: eu não estou fazendo o que eu estou fazendo só por causa do salário que eu recebo lá, no final do mês ou no começo do mês. Eu quero saber se o meu Senhor está gostando do que eu estou fazendo, do que eu estou fazendo para Ele. Quando José está fazendo, ele está fazendo não para Potifar em primeiro lugar, mas ele está fazendo para o Senhor dele. Não sei como José entendeu que Deus estava ali, que Deus estava preparando, que Deus estava fazendo o que os homens não poderiam fazer. Deus estava fazendo o que o seu pai Jacó naquele momento não poderia fazer, mas seria o preparo lá na casa de Potifar, no meio da traição. Você continua fiel, você continua perseverante. Isso é maturidade espiritual. É gente que sabe que faz o que faz e por que faz o que faz, sabe por que vive, sabe para que vive, sabe quem quer glorificar, sabe quem agradar. Isso é maturidade. Criança, moleque não é assim. Moleque não é assim. Moleque quer agradar a si mesmo. Pode a mãe, o dentista, morrer de falar para ele não comer bala, porque vai estragar os dentes dele e ele acaba comendo, porque ele é menino, ele quer satisfazer ele mesmo. Ele gosta de bala, acabou. Ele gosta de doce, por que não comer? Isso é menino. Agora o homem que está amadurecendo, ele sabe exatamente o que faz, para quem faz e por que faz o que faz. E na história você pode ver depois do capítulo 39. Eu queria só ler o versículo 9 dessa história que eu contei. Olha a maturidade de José. Presta atenção nesse versículo 9. Quando a mulher o tenta, ele diz: ninguém é maior do que eu nessa casa. Nenhuma coisa Potifar me vedou, nem nada. Eu nessa casa, Potifar me colocou lá em cima. Agora você é a mulher dele. Como eu posso fazer essa maldade com o Potifar? Mas ele não termina, ele não põe um ponto aí. Como ele diz: pecaria eu. Vamos repetir? Pecaria eu contra Deus. Vamos tentar de novo? Pecaria eu contra Deus. Mais uma vez. Pecaria eu contra Deus. Que Deus, José, que permitiu que seus irmãos o traíssem? Que Deus, José, que permitiu que ele se jogasse no buraco? Que Deus você está falando, José? O Deus que te vendeu para os amalequitas? Que Deus, José, você está falando? O Deus que te pôs como escravo na casa de Potifar? É isso, José? É isso? É esse Deus que você está falando? Esse Deus que deixou você ser zombado, traído, largado, esquecido? O que você acha que José responderia? O que você acha? Vamos, o que você acha que José responderia se o diabo dissesse isso para ele? Pecaria contra Deus, José? Se esse Deus fosse Deus, ele não permitiria que os seus irmãos fizessem isso com você.
Se esse Deus fosse esse Deus, não permitiria que o pastor te magoasse assim, que o líder, o diácono, o presbítero, aquele irmão, aquela irmã te ferisse, que aquele chefe, é isso que o diabo fala. Se você fosse crente mesmo, amado do Senhor, ele não permitiria que você passasse o que você passou. Meu Deus. Se esse Deus fosse esse Deus que você está falando que não pode pecar contra ele não deixaria você atravessar o vale que você atravessou. E muitos crentes entram nessa balela satânica, infernal. Teve um tempo que eu tinha um grupo que nós evangelizávamos só judeus lá no Bom Retiro. Nós saímos e cantávamos música em hebraico, umas boas músicas, atraíamos alguns judeus e depois saímos de dois em dois para evangelizar. Só no Antigo Testamento, expondo o plano de salvação, só no Antigo Testamento. E eu lembro bem quando eu cheguei perto de um judeu, já de idade, sentei com ele na praça e comecei a falar do eterno, porque você não pode falar de Jesus. E usava trechos como Isaías 45, Isaías 39, Gênesis 39, etc. E eu falando, ele olhou para mim e disse: menino, onde estava Deus quando 6 milhões de judeus foram trucidados no holocausto nazista? Você quer me falar dele? Onde ele estava quando o povo dele, ou o meu povo, morria? 6 milhões de judeus sendo uma... Onde estava Deus? Eu disse: Deus estava no lugar que sempre esteve. Israel que não estava no seu lugar. Por que eu estou dizendo isso? Onde estava Deus quando passava por toda essa tribulação? Ele não estava de costas, ele não estava de olhos fechados, ele não estava distraído. Ele estava lá vendo o teu sofrimento, vendo a tua dor, e de alguma maneira sobrenatural que eu não entendo, esse amor que transpassa todo o nosso entendimento, ele olha e te amei, lá quando você estava naquela estrada, eu estava contigo no vale da sombra da morte, eu estava com você, e só tem sombra porque a luz está lá. Só há sombra no vale da morte porque a luz está lá. Se a luz não estivesse lá, não teríamos sombra. Deus está olhando o teu sofrimento, a tua dor. Ele está dizendo: de alguma maneira eu estou preparando você para chegar aonde eu quero chegar com você, para onde eu prometi a você. Gênesis 40. Ele vai para a prisão, porque a mulher mente. Diz: esse empregado que você colocou, esse escravo, tentou me agarrar. E eu, como sou uma mulher pura, decente, eu saí correndo, agarrei a roupa dele e expulsei ele daqui. Potifar o mete na prisão. Por que ele foi para a prisão? Por que ele foi para a prisão? Porque ele era um crente meia boca? Porque ele era fiel. Ele vai para a prisão. Lá na prisão ele conhece o copeiro e o padeiro do rei. Lembra? Jesus está dando maturidade espiritual, musculatura para o seu cérebro. Porque quando ele chegar lá, ele vai precisar. E aí ele está lá, o copeiro tem um rei e o padeiro tem o copeiro tem um sonho e o padeiro tem um sonho. Eu fico imaginando José em casa de enforcado, não se fala de corda. Quando o padeiro e o copeiro chegou para ele e disse: olha, eu tive um sonho. Eu fico imaginando José: não me fale sonho. Você já leu Gênesis 37? Não li, vai ler Gênesis 37. Essa confusão toda aconteceu porque eu tive um sonho. Não veio e falei sonho. Mas rapaz, eu tive um sonho, eu preciso compartilhar. Não, sonho não. Fala de futebol, fala do Corinthians, fala do quem você quiser. Sonho está proibido. Sonho não se fala. Mas parece que Deus tem um senso de humor que a gente não entende. Ele diz: José, eu estou preparando.
É o dom que eu te dei. Eu te dei o dom de interpretar sonhos. Você vai recusar? Os traumas, as mágoas, as coisas que deram errado vão brincar você, vão frear você no seu ministério, José? Porque você teve uma experiência ruim, agora você não brinca mais? E ele interpreta o sonho para o padeiro e diz: ó, daqui 3 dias você vai morrer. O copeiro, daqui 3 dias você será restituído. Eu só vou pedir um favor para vocês: não se esqueçam de mim. Falou para o copeiro: a hora que você chegar lá, conta a minha história para o faraó, que eu fui injustiçado, eu não fiz nada. A mulher que me agarrou, eu estava servindo lá, você fala. O copeiro disse: rapaz, você é mano, cara. É nós, velho. Não vou esquecer não. Chegando lá, a primeira coisa que eu vou fazer, tem certeza? Você não confia em mim? Rapaz, alguma vez eu te traí, voltei com a palavra. Então quando você chegar lá, tudo bem? Claro, nós é parça. Que é parceiro, mano. Apanha um, apanha todo mundo junto. Não, ninguém vai acabar com ninguém não. Pode esperar. Espera sentar, quer dizer, espera que ele é restituído, o sonho se concretiza. Aí o copeiro é restituído. Ele lembrou de José? Você já imaginou a cabeça de José? Olha, o copeiro já está no rei, já está ganhando uma nota. Mas restituiu o salário, agora ele pode viajar uma vez por ano, 2 vezes em férias. O cara está surfando, o cara está uma potência. Miserável. Passa uma semana, um mês, um ano, e o copeiro? Está de vento e pouco. O cara não se lembrou de mim. Passados 3 anos, Deus dá um sonho a quem? A Faraó. Ninguém consegue interpretar o sonho. 41, versículo 1, passados 2 anos completos, até que ele se resolva. Uns 3 anos. Agora você imagina, o copeiro diz: não é que eu conheci um rapaz na prisão e ele interpreta sonhos? Ok. Você imagina descendo na prisão e diz: José, alguém lá, José? Quem é José? Sou eu, sim senhor. O senhor que interpreta sonhos? Não. 1000 vezes não. Não vem me falar que dom de línguas e profecias de assembleia. Eu não quero ouvir nada disso. Por causa de sonho já me deu muito trabalho. Quem falou que interpreta sonho? O copeiro. Quem? O copeiro. Miserável, incircunciso, filisteu. Rapaz, esse cara não vale o que come, não tem palavra. E eu creio que Deus olhou para José e disse: José, assim? Você vai fazer biquinho? Vai bater o pé? Vai ficar com mimimi? Eu estou preparando o teu caráter, eu quero que você seja um homem maduro. Não vai retribuir o mal, o bem com o mal. Eles se fizeram mal, faça o bem. Que o bem vence o mal. Eles não entendem isso que eu estou tratando com você. Agora o tempo vai mostrar, eu estou trazendo maturidade para você, José. Eu estou moldando o teu caráter, porque você tem uma promessa. Eu vou colocar você lá. Ele realmente chega até Faraó e ele discerne todo o sonho de Faraó. E aí vocês sabem, lá em Gênesis capítulo 42, há uma grande fome na terra. E aí os irmãos, eles estão fora da história? Não. O pai Jacó olha e diz: onde vai ter comida? Olha só, tem um lugar. Tem um tal de Zafanete Paneia. Gênesis 43, 11. Tem um tal de Zafanete Paneia, que era um homem egípcio. E ele fez uns negócios lá, ele interpretou o sonho de Faraó de 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. E ele interpretou, fez, e ele construiu silos e tem grãos. Só no Egito tem comida. Jacó olha e diz: vai pedir lá, não tem outro jeito. Senão nós vamos morrer todo mundo de fome.
Na primeira visita, José não se deixa conhecer. Na segunda visita, ele ama os 11 irmãos e aí fica um dos irmãos. E aí a história se desenrola. E como o tempo também anda, eu quero que você vá lá para Gênesis capítulo 50. Até que ele se dá a conhecer aos irmãos, e ele vai ter aqui um diálogo, e ele já está ali no topo, é o segundo homem na cadeia de poder de Faraó. Capítulo 50, versículo 1, então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou, porque Jacó acabara de morrer. E José, o versículo 3, gasta mais de 40 dias chorando, estando junto com o pai que ele o amava. E aí, andando um pouco mais para frente, a partir do versículo 15, e aí eu quero encerrar nesses minutos que me faltam. Presta atenção nisso. Ele chegou aonde Deus disse que ele chegaria. Porque começou lá em Gênesis 37, ocorreram vários processos, vários obstáculos, várias pedras do caminho de José, várias armadilhas emocionais, várias armadilhas para ferir o coração desse servo do Senhor. E aí, a partir do versículo 15, ele está junto com os irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: olha a cabeça dos irmãos de José, presta atenção nisso. Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Olha, se nós voltarmos agora para ter com José, José vai olhar e vai dizer: esse mundo dá voltas, né? Agora vocês estão vindo pedir arrego, perdão para mim? Como as coisas são, né? Esse mundo não vira, ele capota, né? Agora vai comer aqui na minha mão. Eu falei que era homem de Deus, não falei? Eu não falei que era homem de Deus? Agora vocês vão aguentar a fúria de José. Porque bateu, levou. Comigo eu sou homem de Deus. Ninguém brinca comigo. Vamos lá. Vamos bolar um plano, porque a cabeça deles é essa. A cabeça deles, eles pensam assim. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte. Eles disseram: se a gente colocar o nome do papai, aí esfria a situação, ele não vai ter coragem de bater na gente. Ele não vai prender a gente, ele não vai matar a gente, não. 17, assim direis: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto eles falavam. Eles chegam para José e dizem: ó José, a gente só quer dizer uma coisa. O que foi? O papai pediu para você perdoar a gente. Nossa, ele chorou aquele dia. Olha, dá isso. Papai chorou tanto, disse: perdoa a gente. Não retribui mal, José. Eles são bonzinhos demais. Eu amo. Miserável. 18. Depois vieram também os seus irmãos, postaram-se diante dele e disseram: eis-os aqui por teus servos. Agora olha a resposta de um homem maduro, versículo 19, de um crente. Pessoal, não tenha medo. Vocês acham que Deus me colocou no lugar dele? Vocês acham que eu estou no trono? Vocês acham que eu uso o nome, o poder e a autoridade que Deus me deu para matar meus irmãos? É isso que vocês estão dizendo? Você acha que eu estou aqui, Deus me colocou nessa posição de liderança, de destaque, para eu sair vingando as minhas mazelas? Batendo em quem me bateu? Rapaz, eu sou crente. Eu nasci de novo. Eu li João 3. Eu li quando Jesus conversou com Nicodemos. Esse reino da vingança, do mal com o mal, isso aí é lá no inferno, não é aqui não. Isso aí é o coração de vocês, no meu não tem isso. Deus já propôs isso no meu coração. 20. Vocês, na verdade, intentaram mal contra mim. Vocês pecaram contra mim.
Vocês fizeram mal para mim, não vou aqui enganar vocês. Vocês intentaram mal contra mim. Porém, Deus reverteu a situação. Ele tornou o mal em bem. E não foi por acaso, para se ver o que acontece nesse dia. Sabe por que Deus amadurece os seus filhos? Sabe por que Deus reverteu o mal em bem? Sabe por que Deus fez da desgraça graça? Só tem uma razão principal pela qual Deus age desse jeito. É por causa da vida. A vida é o bem mais precioso. Não foi para ficar me honrando, para dizer quão homem de Deus eu sou, quão grande, como eu sou fiel, como eu sou espiritual, como eu sou crente ao uau, como eu sou o cara. Não! Ele fez isso para preservar a vida, porque senão esse povo ia morrer de fome. Eu sou um instrumento de Deus aqui, que Deus está usando para gerar vida. Não vingança, não mal com mal, não tapa com tapa, não chute com chute, não vingança com vingança. É vida. Pode tirar essa máscara do rosto de vocês, dizendo que vem tanto o papai falou e tal. Eu não vou entrar na lógica de vocês. A lógica de vocês é a lógica da destruição, é a lógica da morte, é a lógica do inferno. Pagar o mal com o mal, ver o outro ali morrendo e ficar alegre, dizendo, sabia que Deus ia me vingar. Quem ensinou isso para os cristãos? Se alegrar com a morte, com a deterioração, com o pecado. Quem ensinou os cristãos a odiarem por questões políticas uns aos outros, acharem igreja, dividirem famílias? Quem ensinou isso aos cristãos? Onde está a preservação da vida? Onde está conservar muita gente com vida? Deus não nos chamou para produzir morte, mas vida. Os discípulos viram alguns homens ali e falaram, quer que a gente manda fogo? Deus disse, mas quem ensina esse negócio para vocês? Eu vim para buscar o perdido, para salvar a vida. E vocês querem matar todo mundo? Aquele que raio cai na cabeça dos outros, quem ensinou isso para vocês? De onde vocês tiraram isso? Deus fez tudo isso para conservar a vida. Um povo maduro, um cristão maduro, é o cristão que olha para a vida e ele é a favor da vida. Ele olha para o outro com esperança que Deus amadureça o coração daquele menino. Ele olha para o outro com tamanha fé e diz, como Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na sua vida. Como Deus me fez passar por todo um processo para chegar até aqui, eu creio que Deus pode fazer com você também, porque eu entendo que você também tem um dom, uma promessa, você tem um propósito para cumprir, e eu creio que Deus pode ajudar você. Olha, se Deus quiser, eu posso te ajudar também, para que você chegue aonde eu estou ajudando o outro, alguém maduro. Agora, um egoísta, egolátrico, que olha só para si, ele quer ser a estrela da manhã, Ezequiel 28, Isaías 14, ele quer ser o centro das atenções. Eu subirei aos céus, colocarei o trono acima do Deus Altíssimo. Foi isso que Lúcifer falou. Eu quero que os homens me adorem, eu quero que os homens me sirvam. Olha, Mateus 4, eu te darei todos os reinos desse mundo, se prostrarem e me adorares. Me adora. Olha para mim, não olha para Jesus. Fica aqui e me adora. Para trás de mim, Satanás. Está escrito, somente a Deus. Aleluia. Somente a Ele prestarás culto, agrega-te. Aleluia, você é pedra de tropeço. Esse negócio de mal com mal não faz parte do vocabulário. A vingança pertence ao Senhor e não a José. Quem me colocou no lugar de Deus? Versículo 21. Não tenho medo. Ah, como é bom ouvir um irmão não ter mais. Não tem medo. Eu podia usar o poder de Deus que deu para te destruir. Mas eu não sou desse tipo de gente.
Não precisa ter medo de mim, vocês são meus irmãos. Mas uma das coisas mais impressionantes que eu acho no Evangelho é perdão. Para mim, perdão é milagre. Ninguém tem a capacidade de perdoar. Alguém que te feriu, traiu, vendeu, zombou, prejudicou, foi mal, fez o que não deveria fazer, e você olhar para ele, eu te perdoo. É Jesus no alto da cruz, depois de lhe cuspirem no rosto, colocarem uma coroa de espinhos, fazer com que ele caminhasse com aquela cruz, olhando para ele, dizendo: se você é filho de Deus, fala para os anjos se tirarem daí. Ele pedindo água: tenho sede, e deram vinagre. Olha lá, vinagre, esse bobalhão. E antes de dar o último suspiro, ele olha e diz: Pai, perdoe-os. Como é que é, Jesus? Pai, perdoe-os. Como é que é? Eles colocaram cravos nas suas mãos, bateram com martelo. Eles colocaram cravos nos teus pés, isso dói a beça. Eles colocaram uma coroa de espinhos, aquilo latejava. É horrível. E o Senhor está falando: Pai, perdoa-lhes. O Senhor só pode estar brincando. Isso é brincadeira de mau gosto. Perdoar gente assim? Perdoar gente assim? É isso que o Senhor está me pedindo? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazer. Eles não entenderam o teu propósito. O que é que você acha que Deus espera de crentes maduros como eu e você? O que você acha que Jesus olha para mim e para você e espera que você faça com aqueles que te prejudicam, te maltratam, te oprimem, te esquecem, te colocam em covas? Você peça raio do céu? Espada na cabeça dele? Raios? Trovões? Não tenho medo. Não tenho medo. Eu vos sustentarei a vós outros. Eu vou dar de comer para vocês. Vocês me deram traição e eu retribuo com amor e com comida. Mas não só vocês, não tenham medo. Eu vou cuidar dos filhos de vocês. Dá para entender quando Paulo fala que o Evangelho é loucura? Se nós estivéssemos assistindo um filme, a gente diria: José, não, esses caras merecem o que eles fizeram. Eles merecem pagar em caro tudo que eles fizeram para você. Não tenho medo. Eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês. Eu perdoo vocês, porque um dia ele me perdoou também. Eu senti o amor do Pai. E é uma pena que vocês não sentiram, por isso vocês trabalham com a lógica da vingança, do mal, da morte. E ele não para por aí. Olha o que o versículo diz. Diz que José nos consolou. Vem cá, mano. Dá um abraço aqui. Eu vou orar por você. José, você sabe o que você está fazendo? Você é o santo. Se você estalar os dedos, esses caras vão para a prisão. Dá pelo menos um mês de prisão, só para eles sentirem o gosto amargo da prisão que você ficou quase 3 anos. Fala que você vai soltá-los e mete na prisão para eles sentirem o gosto da traição. É justo. Eles fizeram isso com vocês, faça com eles. Só para eles experimentar, não precisa matar. É só para eles sentirem o que você sentiu. Esse gostinho da prisão, da traição, do abandono. Só um pouquinho, José. José olharia para mim e para você e diz: como é que é? Agora eu que não estou entendendo. Ele é meu irmão, vem cá, dá um abraço, um beijo na testa dele e diz: eu sei o que vocês fizeram, mas Deus vai amadurecer vocês também. Deus vai trazer maturidade, vocês vão aprender a amar como Ele amou. Vocês vão entender o propósito de Deus, um momento ali, vocês vão ver como é bom servir a Deus. O perdão é um caminho de libertação.
O perdão eu tenho que fazer. E por fim, ele fala o quê? Ao coração deles. Eu não sei o que ele disse, porque a gente tem capacidade de falar logicamente, mas José falou alguma coisa que foi diretamente no coração dele. Você já recebeu uma palavra que lhe falou o coração? É uma coisa boa demais. Você diz, olha, eu não entendi, mas essa palavra aceitou no meu coração. Coisa boa, coisa boa. Obrigado, irmão, por essa palavra. Que bênção, falou o meu coração. Trouxe sossego à minha alma. Obrigado, irmão, muito obrigado. E José habitou o Egito. Maduro. Homem de Deus. E num momento crucial da sua vida, ele fez o que um homem maduro faz. A perfeita varonilidade do filho. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, nós estamos reunidos em tua presença e é isso que faz toda a diferença. E nós desejamos ser maduros, obtermos a maturidade na fé que o livro de Efésios nos orienta. Sabemos que lutas, dificuldades, aqueles que estão mais perto, que nós chamamos de irmãos, não entenderão, não compreenderão. Mas nós entendemos que o Senhor está nos levando para um caminho de maturidade, a fim de, chegando lá, não exercermos o poder para a morte, mas para a vida. E um poder tão grande, que é o poder do perdão. Creio que é esse o maior poder que José experimentou. O poder de poder dizer aos seus irmãos: eu vos perdoo, não tenho medo. Dá esse poder à tua igreja. Traz essa maturidade ao teu rebanho. A maturidade de poder dizer: eu te perdoo, eu te consolo, você é meu irmão. Nos ajuda. É esse o poder pentecostal. Os poderes terrenos são os poderes da vingança, do ódio e do mal. Mas o poder da maturidade, o poder do Espírito Santo, é poder perdoar quem nos faz mal. Nos ajuda. É o que te pedimos. Em nome do precioso nome, querido nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra maravilhosa. Que Deus abençoe o pastor Ricardo por essa palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queremos assim passar mais uma oportunidade para mais um louvor pelo cantor Edmir, e os irmãos que estão incumbidos para acolher ofertas de dízimo, têm a oportunidade para estar fazendo isso. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora.
Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta, que me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aleluia, aleluia. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil e cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me dar. Aleluia. Por mim eu já teria, eu chego lá. E é por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. Foi por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der
Louvado seja Deus. Eu quero estar chamando aqui o Gustavo dos Jovens para estar entregando a lembrancinha. Para o nosso pastor, que nos trouxe a palavra nessa noite, pastor Ricardo. E também quero chamar o Abner, dos adolescentes. Glória a Deus. Quero estar chamando também o cantor Moedinei, está recebendo uma lembrança aqui em nome do simpósio. Quero assim estar agradecendo ao nosso pastor Kleber pela confiança, também para o nosso irmão César, superintendente, também para o presidente Josué, também pela confiança de nós estarmos nessa noite aqui, juntamente com os irmãos, fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe a igreja e a todos. Muito obrigada. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Ouvimos aqui já 3 cultos, 3 mensagens da palavra de Deus, por servos diferentes, por mensagens diferentes, falando sobre maturidade espiritual. Estamos crescendo. E a palavra de hoje não foi para os irmãos que ficaram em casa, foi para amém, irmãos? Amém. Quero agradecer de coração a presença do pastor Ricardo Pinto. Unicamente, também quero agradecer ao nosso irmão Edilei Neto, Deus abençoe de forma especial. Eu observei aqui que ontem foi Marcos Melo que cantou, hoje é Edilei Melo. A família de Melo está em alta aqui, louvando o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amanhã nós continuaremos os trabalhos. Amanhã sempre pela manhã, a consagração, né? Depois a escola bíblica dominical. Teremos o ensaio amanhã na sede. Na sede, os jovens, na sede, né? Não esqueça, trabalho amanhã na sede. E nós estaremos com a nossa cooperação lá. Depois, à tarde, tem o ensaio da orquestra e à noite nós estaremos aqui. Com atenção, irmãos. O início amanhã vai ser às 18 horas. Às 18? Não esqueça, acerte o seu relógio. Você pode pegar. Estará conosco amanhã à noite o pastor Roberto Cruvilhão, o coral Vivo, o pai de Jandaia, e o quarteto Som Divinal, que estará louvando ao nome do Senhor. E você não pode perder isso. Tá bom? Vamos ficar de pé para agradecermos ao Senhor. Informativo que a Candida está funcionando, então você pode estar passando. Irmãos, eu quero agradecer também aos irmãos superintendentes das nossas congregações aqui da nossa regional que estiveram presentes. Deus abençoe a todos de forma especial. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. E todo mundo orou aqui. O Raimundo, o evangelista Raimundo, o senhor está agradecendo a Deus. O irmão Francisco teve uma oportunidade, o senhor não teve.
o evangelista Raimundo vai estar agradecendo ao Senhor por essa pergunta. Igreja, oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por esse trabalho, por este culto, pela tua palavra em nossos corações, que seja como semente em solo fértil, Pai. Possamos crescer em ti, amadurecer naquilo que ainda falta, Senhor, para as nossas vidas. Despeça-nos da tua paz. Continua conosco, nos guarda e nos proteja no retorno para casa, para a glória do nome do teu filho amado Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta amada igreja, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus